Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Que bom ter você aqui no nosso café espiritual. Estão preparados para hoje o nosso encerramento do nosso livro de Esdras, essa série que tanto ministrou ao nosso coração. E esse é o objetivo, que sempre a palavra de Deus venha falar ao teu coração. Nós sabemos que o nosso tempo aqui é curtinho, né? Nós estamos só um devocional e fazendo um estudo para que a palavra, esse é o fundamento da nossa vida, né? A palavra de Deus, é ela que nos direciona, é ela que nos faz conhecer quem é o nosso Deus, a vontade do nosso Deus a nós, é ela que tem respostas para a nossa vida. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, ela já declara sobre si mesma. Então, queridos, a palavra de Deus, ela é a instrução do próprio Deus para as nossas vidas. Então, é isso o nosso objetivo, é levar sempre a palavra nesses devocionais e que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ministre ao seu coração. Então hoje a gente vai fazer uma recapitulação muito rapidinha. Nós vimos no capítulo 1 e 2 o retorno do exílio, como Deus usou a vida de Ciro, como Deus usou a vida do rei Dario, a vida de Ataxerxes, né? Que houve um tempo ali de oposição dos inimigos, não é? Houve então a reconstrução do altar, houve a reconstrução do templo. Quando os inimigos se levantaram, lá no capítulo 4, nós vimos o agir soberano de Deus. Queridos, como nós vemos como Deus age usando Ciro para fazer um decreto, para que coloque, né, tudo ali nas mãos do povo. E quando a obra é paralisada, quando os inimigos inventam, né, as coisas ali sobre o povo, sobre os líderes, como que Deus, então, ele usa também a vida do rei Dario, e por aí vai, queridos. Então, leia depois com atenção. A gente sempre fala que o ler a palavra, ela tem que ser com meditação, para que você estude a palavra, para que você veja a mão de Deus agindo, assim como age nas nossas vidas hoje. Então nós vamos ver ali o agir soberano de Deus a partir do capítulo 5, a restauração da adoração, e agora no 9 e 10, finalizando com a restauração espiritual do povo. Então, eu vou tentar resumir o máximo que eu puder aqui. Estive estudando ontem e hoje esses capítulos durante quase todo, né, o dia que eu entre trabalho, entre casa, né, queridos, porque a gente trabalha, né? Eu assessoro meu esposo como advogado e nós trabalhamos juntos e tenho serviço de casa ainda para fazer, não é? Eu não tenho uma ajudante do lar, mas entre todas essas coisas nós temos sempre que priorizar a palavra, o estudo da palavra de Deus, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual, amém? Então a gente tenta fazer com que um breve resumo possa chegar ao seu coração, mas alinhar o seu coração com Deus. Então nós vamos ver nesse livro de Esdras, queridos, como que Deus restaura aquilo que parece perdido. Lembra que nós falamos lá no primeiro capítulo? Tudo estava em ruínas. Quando o povo volta do exílio, se depara com a cidade ali. Imagina você ver sua casa destruída. Imagine você ver o seu bairro, a sua cidade destruído. Que tristeza deveria haver no seu coração. Mas hoje nós vemos muitas famílias destruídas. Não é em questões de prédios, edifícios, mas às vezes destruídos espiritualmente. Então Esdras nos mostra que Deus é um Deus de reconstrução, e a reconstrução às vezes é muito mais difícil do que a própria construção, não é mesmo? Eu não sou muito chegada à obra não, meu esposo gosta, mas eu não sou muito chegada. Sujeira, né? E entulhos, e nossa, quanto trabalho, mas às vezes é necessário. Às vezes é necessária uma reforma, às vezes é necessário um reparo para aquilo que está, né, com problemas. Então, imagine, Deus é um Deus que quer reconstruir. Deus é um Deus que quer
que a nossa vida ela esteja sempre em plena reconstrução, em crescimento, em amadurecimento. Então nós vamos ver como Deus restaurou, não apenas cidades, nós vamos ver ali, capítulo 2, eu não lembro agora se é o 9 ou 10, que também elenca ali, né, a genealogia daqueles sacerdotes, dos levitas. Então ali Deus está elencando famílias, Deus está elencando os líderes dos clãs, não é? Que também foram restaurados, aqueles ministérios foram restaurados, ou seja, aquelas famílias, elas foram tratadas, elas foram alcançadas por Deus, e aqui no 9 e 10 nós vamos ver um chamado ao arrependimento, porque a idolatria havia chegado nos lares pela falta de sabedoria e de vigilância à palavra de Deus, que lá em Deuteronômio Deus já havia declarado que Israel não estivesse, né, se misturando com as outras nações que eram idólatras, não por preconceitos, queridos, mas para que não se juntassem as famílias, para que não houvessem essa questão da idolatria entrando nos lares, não é? Então, o objetivo de Deus é que nós venhamos a levar a palavra a outros e não estar relativizando pecados e não estar, não é, permitindo que as coisas que não são de Deus, elas cheguem ao nosso coração. Mas não estamos aqui para julgar, amém, queridos? Não estamos aqui para falar mal de pessoas. Ao contrário, nós devemos sempre testemunhar quem nós somos. Se somos cópias de Jesus, queridos, nós temos que ser moldados à imagem do nosso Deus. E a imagem do nosso Deus, ela tem que refletir o amor dele por almas, por pessoas. Claro, sempre falando a verdade da palavra de Deus, mas com carinho, com zelo, também com autoridade, mas sempre com cuidado. Então, meus amados irmãos, Deus, ele tem prazer em ver o homem sendo restaurado. Deus, ele tem prazer em levar o homem ao arrependimento para que haja o quê? Verdadeiramente a confissão do pecado, porque aquele que confessa e deixa, a palavra de Deus diz que alcança a misericórdia. Então, meus amados irmãos, é isso que Deus quer trazer ao nosso coração nesse fechamento. Esdras foi um homem que foi usado por Deus para restaurar aquela cidade, aquelas ruínas, aquela nação, não é? Começa com Zorobabel. Esdras, ele chega depois de Zorobabel, né? Que era, nós vamos ver aí, um homem, né? Governante. Nós vamos ver Esdras, nós vamos ver um pouco mais adiante, né, que vai entrar outros personagens nessa história, Ageu, profetas de Deus, Zacarias, e aí nós vamos ver, né, nesse contexto, tudo numa mesma época, mas isso vai ficar um pouquinho mais lá para frente para não nos confundir nesse momento. Mas nós vamos ver, queridos, Deus usando pessoas. E hoje, nesses dias, Deus continua o mesmo, Ele quer usar pessoas. Ele usa pessoas até mesmo que não conhecem a palavra. Ele usou Ciro, ele usou Dario, ele usou Ataxerxes. Então, queridos, Deus, ele usa quem quer, da maneira que ele quer, para alcançar os propósitos que ele, o Senhor de toda a terra, já determinou em seu coração. E Cristo hoje, ele é o mediador. Cristo, ele deu a vida ali naquela cruz por amor a cada um de nós, pela sua família, pelos seus filhos, pela restauração da sua casa, do seu coração. Então é isso que Esdras nos mostra. Aponta para Cristo. Cristo é o restaurador. Cristo é o Deus da aliança. Então, ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao Pai através dele e pelo Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, que
essa palavra ela tenha ministrado ao seu coração e que Cristo seja o centro absoluto do seu viver, que Cristo seja verdadeiramente a nossa razão de viver. Fui longe agora, lembrei de uma canção antiga. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir o Senhor me tocar. Ai, que coisa linda. Se não me engano, era Melissa que cantava. Os mais novos talvez não se lembrem, mas os mais antigos, Pastora Andréia já não é, né? Pastora Andréia, e essa semana agora eu vou fazer aniversário, para a glória de Deus, 5.4. Então, a gente lembra, né? Tantos louvores lindos. Mas é isso, queridos. Nosso tempo vai terminando e que essa palavra, ela chegue ao seu coração nesse propósito, restauração. Deus quer restaurar a sua casa, a sua vida, mas Ele quer que a palavra dele seja observada, obedecida, seguida. Deus não quer que sejamos apenas ouvintes. Nós vamos ver Esdras rasgando suas vestes, se humilhando diante de Deus, quando ouve que os levitas, os sacerdotes, haviam permitido que a idolatria chegasse. E ele diz que deveria haver arrependimento, santificação, mudança. A mudança, queridos, ela é uma escolha. Quando nós queremos verdadeiramente seguir a Cristo, nós temos que escolher renunciar àquilo que nos afasta de Deus. Então, que o Espírito Santo de Deus mostre a cada um de nós o que precisamos rejeitar para nos aproximar cada vez mais dele. Amém? Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te honrar, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia, pelo iniciar de mais uma semana. Queremos te agradecer, Senhor, e pedir que o Senhor purifique os nossos corações, os nossos caminhos, restaure a nossa comunhão contigo, que o Senhor se faça presente em nossas vidas, na vida dos nossos filhos, Senhor, que os nossos filhos sejam impactados pela tua presença, Senhor, em nome de Jesus, aonde eles estiverem agora, sejam alcançados, sejam tocados, Senhor. Pai, nós estamos num propósito de oração, nós estamos num propósito de jejum, Senhor, por almas, por vidas, Senhor, para que haja despertamento, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, alcança, Senhor, esses corações, alcança esse lar, alcança essas famílias, Pai, para que o teu nome seja conhecido, glorificado. Senhor Deus, que haja restauração, Senhor, nesse lar, nessa família, nessas vidas, Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. Ah, Senhor, nós queremos declarar como salmista, lá no Salmo 51, cria em nós, Senhor, um coração puro, renova em nós um espírito inabalável, para a glória, honra e louvor do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Então, vamos nos despedindo aqui. Amanhã, segunda-feira, ou nesse dia que você esteja ouvindo, acompanhe, siga a série, mas sempre com a palavra de Deus na sua mão, nas suas mãos, para que você possa acompanhar, leia os textos, medite na palavra, estude a palavra, permita que a palavra de Deus, ela venha transformar o seu coração. Amém? Estaremos daqui a pouquinho, Kingdom Church Niterói, 9 horas EBD, 10 horas culto ao Senhor. Também estaremos com a equipe lá em Maricá, na oração às 8 horas, reunião de oração, 9 horas Escola Bíblica Dominical e 18 horas o culto, né? 18h30, perdão. 18 horas você pode chegar, que tem sempre um café abençoado, que a gente chama de café da comunhão. Então, nós estaremos ali a partir das 18h30 na Kingdom Church em Maricá. Que Deus te abençoe e te guarde. Amanhã, espero você, nessa segunda-feira, ou esse dia que você estiver nos ouvindo, acompanhe, se inscreva, comente, envie seu pedido de oração. Até amanhã. Shalom Adonai.